Já ouviram essa frase estritamente espiritual narrada pela Bíblia, que eu vou citar agora? Qual é essa frase? Jovem de boa índole, pai da motivação, terapeuta espiritual. Esses três nomes são os meus adjetivos do ponto de vista artístico e espiritual. Jovem de boa índole, pai da motivação, terapeuta espiritual. Talvez você esteja a se perguntar, mas é um terapeuta do ponto de vista acadêmico? É um terapeuta do ponto de vista profissional? Não. É claro que não. É óbvio que eu não tenho formação acadêmica que me define como um terapeuta espiritual, um jovem de boa índole ou um pai da motivação. São adjetivos que me foram atribuídos pelo Espírito. São adjetivos que me foram atribuídos por uma inspiração divina. No entanto, não preciso ter formação alguma para me classificar como um jovem de boa índole, que significa ser um jovem de uma conduta irrepreensível, de uma conduta agradável, de uma conduta boa, apesar de não ser um ser perfeito. Não preciso de formação acadêmica, nem tampouco profissional, para ser classificado como um terapeuta espiritual, que é nada menos do que alguém que decide criar frases terapêuticas a fim de ajudar aqueles que estão com o coração contritos, aqueles que estão com o coração tristonho, aqueles que, psicologicamente falando, precisam de uma orientação, precisam de uma ajuda, tanto do ponto de vista espiritual como do ponto de vista social. Não preciso de definição acadêmica, não preciso de atributos acadêmicos. É claro que a capacidade acadêmica, a capacitação acadêmica influi muito, mas não é tudo. Mais do que qualquer capacitação acadêmica, tem a capacitação natural, a capacitação espiritual, a capacitação de quem de facto e de verdade é um jovem de pesquisa, é um jovem de investigações científicas e não só. Entretanto, sem mais delongas, vou diretamente à frase que inicialmente eu disse, perguntando se todos vós já chegaram de ouvir essa frase. Qual é essa frase? Jovem de boa índole, pai da motivação. A frase é a seguinte: da humildade procede a honra. Da humildade procede a honra. Geralmente, é através da humildade que as pessoas, consequentemente, chegam de ser honrados. O que significa ser honrado? É ser considerado, é ser reverenciado, é ser agregado, é ser estimado, é ser 100% aceite pelos feitos e pela grande qualidade que você possui. Tanto na área do saber, como na área familiar, na área espiritual, na área profissional, na área financeira. Quando você aceite absolutamente por aquilo que de bom sabes fazer ou tens feito, então você está a ser honrado, você está a ser reverenciado, você está a ser considerado, você está a ser apreciado sobretudo. Mas para que você realmente seja reconhecido, apreciado, que faz de ti um homem honrado por tudo aquilo que você tem feito de bom, parte por um princípio chamado humildade. Humildade é um reconhecimento profundo da própria pessoa, reconhecendo que sem ele quem? Deus, que sem Deus ele não é absolutamente nada. Reconhecer que ele, sem Deus,
e sem as pessoas que Deus colocou no seu caminho para sempre apoiarem, ajudarem e fazerem com que ele prossiga, ele não é absolutamente nada. Isso é ser um ser humilde. E quando nós perdemos essa humildade, quando nós esquecemos as nossas raízes, que esquecemos quem realmente somos, dificilmente entramos no caminho da honra, porque esquecemos exatamente de onde nós viemos e quem nos colocou aonde nós estamos. E no final das contas, acabamos sempre sendo humilhados, porque não fomos humildes desde o princípio. Da humildade procede a honra. É uma explanação bíblica, é uma frase bíblica. Quantas são as pessoas que, por não serem humildes, até conquistaram mundos e fundos, atingiram status, atingiram títulos, cargos de realces. Porém, no final de tudo, não foram honrados. Não foram honrados por aqueles que deveriam honrá-los. Tudo porque não foram humildes. O preço que tiveram que pagar para atingir o status na qual haviam atingido não era um preço chamado humildade, mas era um preço chamado petulância, arrogância. Era um preço chamado pisar os outros, humilhar os outros, menosprezar os outros, achando-se que é superior, achando que é maior em relação aos outros. E no final das contas, o que ocorre realmente? O que ocorre realmente? O elemento atinge um nível considerável do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista profissional, porém, não chega a ser honrado. As pessoas não reconhecem que, de fato, ele atingiu aquele nível por mérito, por ser uma pessoa esforçada, trabalhadora, por ser uma pessoa digna de estar onde ele está. Porque desde o princípio, inicialmente, ele não soube ser humilde. E, infelizmente, muita gente atualmente está nessa condição. É poderoso do ponto de vista financeiro, é poderoso do ponto de vista acadêmico, profissional, social, porém, não é honrado. As pessoas, quando olham para ele, não reconhecem que, de fato, ele é uma pessoa digna de ser o que ele é. Porque não se enquadra num contexto dessa frase poderosíssima: da humildade procede a honra. Davi, o maior exemplo de humildade cai na Bíblia e na terra. Não vou colocar o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus nunca foi humano. Jesus veio em figura humana, porém Jesus não é humano. Portanto, não vou compará-lo com Davi. Davi era estritamente humano. E Davi era um ser muito humilde, muito simples. Enquanto seus irmãos eram conhecidos como os corajosos, os melhores em relação a ele, porém, não foram honrados por Deus, nem tampouco honrado pelo povo de Israel. Davi, que era um ser humilde, uma pessoa simples, cuidava das ovelhas, passava mais tempo no rebanho das ovelhas do que propriamente no seio dos seus irmãos e do seu pai. O pai desprezava-o, o pai menosprezava Davi, porque não encontrava estatuto a Davi suficiente para estar ao seu lado, para ser o seu braço direito. Não encontrava isto a Davi. E em contrapartida, valorizava mais os seus irmãos, enquanto Davi era aparentemente o indivíduo menosprezado, desprezível aos olhos do pai. Porém, quem é que foi honrado? Dentre todos eles, quem é que foi honrado? Quem é que Deus pediu para que fosse consagrado, para que fosse ungido a rei de Israel? Foi Davi, o indivíduo aparentemente desprezível,
Mas por que terapeuta espiritual, jovem de boa índole, pai da motivação? Por uma única razão. Porque Davi foi humilde, Davi foi simples. E através da sua humildade, o nível de humildade que Davi demonstrava dia após dia, sujeitando-se a cuidar de ovelhas, de animais, sem se importar com a categoria, com o status que o seu pai queria que ele tivesse ou atribuísse aos seus irmãos, fez com que ele fosse honrado. Enquadra-se perfeitamente no contexto desta frase. Davi foi tirado da sarjeta, entre aspas. Davi foi tirado do chão e foi honrado, porque através da sua humildade lhe foi catapultado um nível de honra. Igualmente José, que foi vendido pelos seus irmãos, escravizado, injustiçado, preso numa cadeia desprezível, foi humilde, aceitou na boa, naturalmente, nem sequer blasfemou contra Deus, simplesmente deixou-se usar por Deus até a altura na qual ele foi honrado por Deus. Portanto, tenhamos muito cuidado em sermos petulantes, arrogantes e soberbos. Por mais que atinjamos um nível de status social, acadêmico, profissional, espiritual, nunca seremos honrados, porque não preservamos e não conservamos o mais importante, que é a humildade. Portanto, sejamos humildes, sejamos seres simples, sejamos seres humildes. E só assim conseguiremos de fato ser honrados por Deus. Dentre outros que existiram na face da terra, que foram humildes e através da humildade deles foram honrados. Da humildade procede a honra. Quando tu és uma pessoa humilde, automaticamente serás honrado na altura certa e no momento certo. O tempo de Deus, o tempo que Deus tem a certeza absoluta que é o mais adequado para si. Nós tivemos diversas figuras sociais e espirituais. Já mencionamos duas figuras espirituais que foram humildes e depois foram catapultados à honra, foram honrados. E eu vou citar uma figura social, ou seja, duas figuras sociais. Uma delas foi Nelson Mandela. Nelson Mandela foi humilde, foi simples, preso injustiçado e depois foi honrado como primeiro presidente da África do Sul, depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta contra o apartheid, um regime que havia naquela época na África do Sul, na qual os negros combatiam incansavelmente com os brancos para defender os seus direitos, os seus deveres, enfim. Entretanto, Nelson Mandela, depois de ter ficado preso, encarcerado durante muitos anos, foi honrado, foi humilde na época em que foi preso, mijado, espancado pelos soldados do regime do apartheid, mas ele não desistiu, continuou firme, humilde e depois foi catapultado a um nível de honra. O outro exemplo prático, do ponto de vista negativo, apesar de que muitos podem discordar com isso, foi o senhor José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos, na época de presidente, não honrava o povo. Não era um presidente simples, humilde. Não partilhava todas as riquezas com o povo. Não distribuía todas as riquezas com o povo. Não foi um amigo do povo. Foi amigo do poder. Atingiu um status tão poderoso que os filhos enriqueceram-se, tornaram-se tão poderosos, inclusive ele. Mas no seu fim, não alcançou a honra. Muito pelo contrário, foi humilhado. Humilhado pelo seu sucessor, o seu substituto, o suposto irmão do mesmo partido. Humilhou tanto ele e humilhou os filhos, ao ponto dele morrer de desgosto. Porque no princípio não foi humilde, não foi um presidente simples,
Não foi um presidente que coadunava tudo com o povo, que andava no meio do povo, que era amigo do povo, como Lula da Silva. Era um presidente distante do povo, não era um presidente humilde, não manifestava simplicidade e humildade para com o povo. E no final das contas não foi honrado. Muito pelo contrário, foi humilhado pelos seus próprios subditos, pelos seus próprios aliados. Portanto, que isso sirva de lição para cada um de nós. Da humildade procede a honra. Então, mantenha a honra, mantenha-se firme. E que na altura certa, tu serás honrado. Falou convosco, jovem de boa índole, o pai da motivação, o vosso terapeuta espiritual. Subscrevam no canal Terapia Espiritual, jovem de boa índole. Partilhem esse vídeo com os vossos amigos, com os familiares. Partilhem em todas as plataformas digitais. E eu tenho uma certeza absoluta que um ou dois hão de rever-se nessas breves considerações passadas pelo jovem de boa índole, pai da motivação, terapeuta espiritual. Até o próximo vídeo. Estamos juntos. Um forte abraço para vocês.